Um assunto muito importante que eu queria falar com vocês é sobre a questão da primeira ressurreição, né? A primeira ressurreição é, não é um acontecimento definitivo de uma vez por todas. Ela acontece por etapas, ela é longa, ela se estende. Aconteceu, vai acontecer e vai acontecer ainda. Aconteceu quando? Qual foi a primeira fase? Quando Jesus morreu e os túmulos foram abertos e os santos que morreram ressuscitaram e entraram na cidade, foram vistos por muitos. Acredita-se que foram os heróis da fé, capítulo 11 de Hebreus, e eles não voltaram a morrer, eles foram transportados para a Nova Jerusalém. Isso é a primeira ressurreição. E a segunda parte desta primeira ressurreição é 1 Coríntios 15, 51 ao 58, quando por ocasião do arrebatamento da igreja, né? E ela continua acontecendo. Aí ela finaliza-se, a primeira ressurreição, finaliza-se finalmente em Apocalipse 20, versículo 4, 5 e 6, vamos ler. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados, que não é a igreja, são os mártires. Esses mártires que serão mortos durante o período da grande tribulação, eles também participarão da primeira ressurreição. Eles também participarão. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e reviveram com Cristo 1000 anos. 1000 anos. E reinaram com Cristo 1000 anos, melhor dizendo, e reinaram com Cristo 1000 anos. Viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Versículo 5. E os outros mortos ímpios não reviveram até que os 1000 anos se acabassem. Então você vê que tem um espaço, né? Os 1000 anos dividem as duas ressurreições, né? A primeira ressurreição vem até aqui, e depois de 1000 anos acontece a segunda ressurreição, quando os ímpios serão ressuscitados em almas para comparecer diante do trono branco, serão julgados e condenados. E a Bíblia diz no versículo 6, bem-aventurado e santo, bem-aventurado tanto aqueles que já ressuscitaram por ocasião da morte de Jesus, entraram na cidade, foram transportados para Nova Jerusalém, não voltaram mais a morrer. Bem-aventurado os que participaram da primeira ressurreição no ápice do arrebatamento, e bem-aventurado os que serão degolados, os que serão mortos, os que não aceitarem o sinal da besta e nem adorarem sua imagem. Bem-aventurado todos estes que participarão da primeira ressurreição, porque sobre estes não terá o poder da segunda morte. Eles não serão condenados. Você está entendendo? Então, eis a questão. Eu não posso dizer que a igreja, que é a primeira ressurreição, por causa desse versículo isolado, do versículo 5 do Apocalipse, do capítulo 20, eu não posso ler ele isoladamente para dar pretexto e para satisfazer aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Eu tenho que respeitar as regras da interpretação da palavra, tá certo? Então, por ocasião do arrebatamento da igreja, também é ainda a primeira ressurreição. E aqui, por fim, no capítulo 20, versículo 4, 5, 6, fala-nos da última fase da primeira ressurreição. E aí meus irmãos, depois dos 1000 anos, os ímpios, vai se cumprir Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 2, eles vão ressuscitar, uns para a vida, né, que é a primeira fase, a primeira ressurreição, e outros, segunda ressurreição, para o desprezo e horror eterno. Esta segunda morte aqui, são 3 tipos de morte: a morte física, espiritual e eterna. Refere-se à morte eterna. Eles serão banidos da face de Deus, serão mortos, né? Eternamente eles serão banidos da face de Deus. Então, eis aí a questão, a compreensão, não é? Aqui o desenho que eu fiz para que os irmãos entendessem. A primeira ressurreição, Jesus morre na cruz, e quando Jesus morre, Mateus 27, 50 e
2:53 diz que eles se levantaram dos túmulos, né? Do túmulo, entraram na cidade. E daqui eles foram transportados para dentro, para Nova Jerusalém. Tudo bem. Aqui, ainda na primeira ressurreição, Jesus arrebata a igreja, os mortos que morreram na esperança de ver Jesus, o arrebatamento da vinda de Cristo. Eles ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Entraremos. E a cidade continua descendo aqui, ó. Não há mais espaço. Mas aqui é a última fase, né? A segunda parte da primeira ressurreição, onde nós lemos Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao 6. Tá certo? Então esta é uma explicação bem resumida mesmo desta primeira ressurreição, né? Que ela é longa. Ela vem acontecendo desde a morte de Jesus. Aí vai continuar acontecendo no arrebatamento e vai acontecer por fim em Apocalipse 20 e o versículo 4. Aí depois vai entrar o milênio aí. Depois do milênio para frente, aí é a segunda ressurreição, mas nós não participaremos desta segunda ressurreição. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.